Tarobá Entrevista está de volta. Você nos acompanha pela TV Tarobá de Londrina, TV Tarobá de Cascavel, para todo o oeste do Paraná, aqui para toda a região norte, por meio da TV Tarobá de Londrina. Dr. Bruno Fuga hoje conversando com a gente, ele que está lançando o livro Ordenamento Jurídico, o Poder e a Economia, Instrumentalidade a priori e racionalidade a posteriori. Parece uma coisa técnica, mas, na verdade, nós estamos vivendo isso e já passamos outros momentos da história, situações semelhantes. A gente podia citar o caso do Mensalão, né, onde nós já temos um julgado, por assim dizer, né, e que, no caso do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, ora aposentado, né, ele cunhou, eu diria, frases célebres. Nós conhecemos as frases, vocês conhecem as decisões dele, né? Tem alguma que foi mais polêmica sobre o caso do Mensalão? Eu procuro fazer algumas análises aí de decisões e procurando dentro da decisão se ela foi adaptada a algum contexto. Ou se, né, foi embasada pela análise da lei, né? E nós sabemos hoje que pelo protagonismo judicial, ou seja, um judiciário bem presente, né? Nós podemos questionar ou mesmo discutir algumas decisões judiciais. Há um embate muito famoso no julgamento do STF e essas decisões passam a ser aplaudidas ou vaiadas, principalmente porque nós temos um mundo globalizado hoje e as decisões podem ser vistas, por exemplo, no YouTube, em decisões ao vivo até. Uma discussão bem famosa do Joaquim Barbosa com Barroso, por exemplo, né? Após a decisão. E o Joaquim Barbosa e o Barroso contesta o Joaquim Barbosa falando, por exemplo, mas me parece que essas decisões ou essas penas foram arbitradas para fugir da prescrição e para não entrar no regime fechado, né? E é uma frase dele bem famosa, falando que foi por isso mesmo, né? Ou seja, a decisão ela teve que ser analisada casuisticamente e ser proferida, que é o que eu falo, com uma racionalidade posterior, justamente para, na visão do Joaquim Barbosa, não ocorrer uma ausência de eficácia. Deixa eu ver se eu consigo dar uma traduzida nisso. Percebendo o ministro lá, na hora de julgar, percebendo que os criminosos, entre aspas, poderiam se livrar por meio de brechas jurídicas ou até da flexibilidade ou da pouca pena, sim, ele sentou a caneta, podemos dizer assim. Sim. E traduzindo mais ou menos o que o senhor estava dizendo tecnicamente. Exato. Ou seja, nós temos uma decisão que teve que ser analisada. Nessa discussão, a gente nem vai entrar, nem vamos entrar aqui na discussão do mérito, se ela estava certa ou não. Sim. A gente só está analisando essa frase aqui, que eu acho o contexto dela bem interessante, de que ela teve a decisão proferida, a decisão pelo julgador lá no processo do Mensalão, que é nacionalmente conhecida, ela teve que ser analisada posteriormente, penas, de acordo com essa discussão, tiveram que ser majoradas, justamente para não correr o que você comentou, numa liberação ou uma ausência de punibilidade deles. Esse posteriormente se refere à publicação da decisão? Não. Ou da própria... Nós tivemos diversas decisões ou respeito à lei, onde diversos casos tiveram uma punição, por exemplo, 10, 5, 6 anos, 8 anos de punição de pena. Já estava 2 anos preso, bom comportamento, isso. Aquilo vai para um Então, regime. nós temos aí vamos dizer, uma jurisprudência, uma série reiterada de decisões. E a discussão dos dois, por exemplo, é que naquele caso, uma pena, por exemplo, que deveria ser de 8 anos, foi majorada para 12. Mas não de acordo com a lei ou com a jurisprudência, ela foi proferida para aquele caso em concreto, justamente para que desse eficácia ou desse um clamor público, atendesse um clamor público na época. Ou seja, isso é bom? É bom porque você teve a punição de pessoas ali que a população determinava. Mas aí nós temos uma insegurança do próprio direito, que nós comentamos no bloco passado, onde decisões são feitas para casos concretos, e isso também causa uma grande insegurança, né? Exato, e aí que a gente falava dessa ruptura, o risco, né, dessa ruptura. E aí, o que se faz? Se ajusta a legislação com base na decisão, que talvez a decisão do ministro ou de qualquer magistrado, desembargador, enfim, que esteja tomando lá, esteja muito mais atualizada em relação ao dano, né? Ou até a absolvição, podemos dizer pelo outro lado, mas ela talvez esteja mais atualizada, no caso requer aquilo, né? Uhum. O senhor falou de clamor, isso hoje é uma coisa quase que constante em algumas decisões, né, do judiciário. O juiz, ele se envolve com a causa, né?
ele também fica indignado com aquela situação. E a carga emotiva do juiz, transparecendo no processo? Hoje nós temos muitas discussões, muitos estudos e há um consenso em determinada linha de pesquisa aí que nós estudamos no direito de que o juiz faz política, ponto. O juiz faz política, o juiz faz parte desse sistema democrático e ele também participa desse jogo político, o judiciário participa. Ou seja, nós temos um judiciário protagonista participando dessas políticas também, públicas às vezes, e nós temos um judiciário que faz política. Por exemplo... Não uma política partidária. Não uma política partidária, mas faz política, que é essa própria condição do ser humano, de ser político, né? Essa própria condição filosófica nossa de ser político. E não há como não pensar que o judiciário também não faz política. Faz política, por exemplo, quando julga, nessa frase famosa, que as decisões foram proferidas justamente para afastar a prescrição. Ou seja, isso não é a simples subsunção da norma, isso não é o simples julgamento positivista que nós falamos lá no direito, que é um termo específico. Isso não é um simples julgamento da lei, é uma decisão política, o que é bom, mas também pode ser perigoso, para determinado caso concreto. Então, nós temos uma grande insegurança do direito. Exato, até porque nós podemos cair aí em alguns conceitos como autoritarismo, não é? Como nós já tivemos no passado, o Estado autoritário também. Há uma discussão no Brasil de que hoje a Polícia Federal tem muita força, não é? E dizem que você não pode também ter um absoluto poder, uma absoluta força na Polícia Federal, no Ministério Público, isso também é perigoso. Sim, sim. Não é? Assim como no Poder Judiciário. Né? Sim, um ministro dá uma canetada dessa, à revelia, né? Enfim, a legislação estabelece uma pena de 10 a 12, ele vai lá e dá 15. Como é que você vai fazer? Sim, a história tem mostrado, né, que nós temos a separação dos poderes, né, e como você mesmo disse, nós temos alguns questionamentos em cima disso, de protagonismo judicial, que passa a exceder e invadir, né, nem entramos se é certo ou se é errado, mas nós temos essas discussões hoje em dia, né, nós temos, igual você comentou no início, o executivo também, que passa a governar bastante com medidas provisórias, então nós temos essa crise do Estado moderno hoje, né, nós temos essa crise contemporânea de governabilidade, de judiciário protagonista, de legislativo também, fazendo leis com essa instrumentalidade, às vezes para atender determinado caso, como aconteceu em 2014, que nós comentamos aqui, ou seja, uma lei promulgada justamente por um caso específico para fugir de um caso de responsabilidade que em 2014 daria um processo de impeachment, ou seja, ela não incorreu num crime naquela hora porque teve uma lei que foi alterada, né, promulgada, para justamente afastar. Então, nós temos todo esse cenário hoje muito complexo. Né? Entendo. Ô, Bruno, agora uma outra questão que eu queria abordar com você é o seguinte. Muitas das decisões de primeiro grau, né, primeira instância, para o nosso público entender. O juiz aqui do fórum, ele vai lá e profere uma decisão. A decisão dele é reformada no Tribunal de Justiça. E depois tem uma outra decisão lá no STJ ou chega lá no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Não é? A última palavra ou do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Isso gera ali nos juízes de primeiro grau uma certa revolta, uma certa indignação por eles estarem perto das causas, dos processos aqui e depois disso, pô, esse ministro está louco, como é que ele pode dar uma decisão? Como é que pode soltar um cara desse, né? Uma situação assim. Isso é bem discutido isso hoje em dia, né? Na minha visão, não. E posso dizer que na maioria também não. Porque justamente decisões de tribunais superiores, elas dão justamente uma segurança. Porque você tem equilíbrio, a gente pode dizer? Você tem um precedente a ser seguido. Então, isso é bem interessante, que é o que nós consideramos hoje força do precedente. Se você tem uma decisão, por exemplo, de tribunais superiores, Brasília, por exemplo, STJ, STF, igual você comentou agora, juízes seguirem essas decisões, quando algum cliente nos procura, por exemplo, nós sabemos que decisões superiores foram proferidas daquela maneira. Então, teoricamente, as decisões de primeira instância têm que seguir essas decisões. Isso é uma previsibilidade, que é um dos princípios do direito, por exemplo. Deveria ser assim na maioria dos casos. Entendi.
Bruno, nós estamos com tempo ainda, Serginho? Como é que nós estamos aqui? Está terminando. Infelizmente, o nosso tempo está quase terminando, Bruno. Eu só tenho aqui a lhe agradecer mais uma vez pela participação aqui no programa e convidar o nosso telespectador para conhecer um pouco mais desse trabalho londrinense. O Bruno aqui é professor, advogado e trazendo essa obra que nós apresentamos no programa de hoje. Muito obrigado, viu, Bruno, pela sua presença aqui. Obrigado eu pelo convite de novamente aí, falar um pouco de política, um pouco de direito, esse mundo contemporâneo aí, diversas questões complexas às vezes. Perfeito. E que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Bastante. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado pelo convite. O nosso Tarobá Entrevista fica por aqui. Na semana que vem, Sirlei Benete com você com um novo convidado. Bom dia e até a próxima.